Cultura Racional, Universo em Desencanto, 15º fascículo da réplica, página 59. A apoteose racional do terceiro milênio. O meu alicerce verdadeiro, o meu verdadeiro mundo de origem, e assim, ligado ao meu alicerce e pisando no meu alicerce. Por estar ligado a ele, estou aqui na Terra, com esse insignificante período provisório, com essa vida, que isso não é vida, porque ninguém é dono da vida que ninguém tem, que parece ser vida, e por não ser vida, é que todos perdem a vida. Se fosse vida verdadeira, ninguém perdia, porque a vida verdadeira é a vida eterna. E esta é uma centelha que parece vida, e todos iludidos com as aparências, formando castelos fantasiosos, sonhando ser o que não é, vivendo sonhando, pensando ser o que nunca foi. E, de um instante para o outro, apagou-se a centelha. Então diz: acabou a vida. Vida de sonhos e ilusões, de esperanças que não têm mais cabimento. Vidas cheias de tormentos, mas os sonhos alimentando os sonhadores, e de um momento para outro terminou-se. Quem sonha não regula bem, quem sonha está desregulado, e por isso tudo se acaba. Formação de sonhos e ilusões. Quem vive iludido vive sonhando. Quem vive iludido sonha que é o que não é. Quem vive sonhando pensa ser aquilo que não é. Pensa tudo ser e sabendo que na realidade nada é. E assim formaram tantos castelos na vida provisória do nada ser, imbuídos de fantasias, inventando alegorias e vendo e sentindo que tudo é passageiro, que tudo que tem princípio tem fim. Não sabe julgar o certo pelo certo, a dizer o que adianta tudo isto, se tudo isto não é o certo. Tudo isto é aparência só, parece que é, mas não é. O que adianta esta maneira de julgar, se tudo de um momento para outro termina? O que adianta começar uma coisa que em pouco tempo acabará? É lutar por uma causa perdida, porque está tudo fora do seu lugar. A verdadeira vida não é esta que aí está. Então, o que adianta sacrificar por uma coisa que está fora do seu lugar? O que adianta sacrifícios? O que adianta lutar? Lutar por uma coisa que está fora do seu lugar. Lutar por uma coisa que não está no seu verdadeiro lugar. É lutar em vão. Sacrifícios sem recompensa. Porque o que está fora do seu lugar não pode nunca endireitar, por ser uma coisa que está fora do seu lugar. Então, o que adianta sacrifícios? É malhar em vão e perder tempo, porque tudo se acaba por estar fora do seu lugar. Se iludiram com a matéria por não conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem. Só conheciam a vida da matéria. Então, lutavam para endireitar a vida da matéria. E quanto mais lutavam para endireitar a vida da matéria, mais tinham que lutar e nunca conseguiram endireitar, porque todos estão fora do seu verdadeiro lugar. E o lugar de todos verdadeiro não é na matéria. Aí vieram parar por consequências de transbordamento natural e julgavam que o artificial fosse uma coisa natural, e vendo que o artifício
é a consequência dos malefícios, e penando em consequência de tudo isto, e teimando em querer endireitar o que nunca pôde endireitar, e que não pode endireitar, e quanto mais procuram endireitar, mais tudo piorando sempre, porque está tudo fora do seu lugar. E tudo fora do seu lugar só tem que piorar, mas vivendo de sonhos e ilusões, julgando e pensando sempre em endireitar, e quanto mais se propõe a endireitar, tudo sempre a piorar, por estar tudo fora do seu verdadeiro lugar. Então, não adianta mais lutar. Lutar para quê? Para tudo piorar. Não adianta mais lutar. Já de muito tudo vem assim, de pior a pior sempre. Já era para desde muito se desiludirem devido à tendência de tudo vir piorando cada vez mais. Tudo isto por não serem seres desta vida de matéria. Aí estão, mas daí não são. Vieram aí parar, por consequências naturais. Se daí fossem, seriam favorecidos em tudo. Por daí não serem, é que são desfavorecidos em tudo. Então, o que adianta lutar para ser desfavorecido em tudo? Não adianta nada. Vão perdendo tempo com uma coisa que não adianta. E quando é assim, sofre as consequências da falta de sentir a realidade, querendo que uma coisa que não é passe a ser o que não é. E no fim das contendas e das lutas e do perdido tempo, as estarrecedoras desilusões, porque tudo se acabando, por ser tudo passageiro, e a desilusão chegando, e o desespero acumulando, e dizendo: não sei mais o que fazer. A matéria me iludiu, eu julgava que a matéria tudo era, e hoje vejo que a matéria nada é, e por isso julgava ser o tudo, mas que tudo? O tudo do nada. Hoje reconheço que o valor do nada é nada. Até então, iludido com os sonhos e as ilusões, vivia preso à matéria, julgando a matéria tudo ser, e hoje vendo que a matéria nada é, e nada pode fazer por ninguém, e nem proteger ninguém. Firmei-me no nada, julgando que o nada tudo era. Acordei ainda em tempo por saber hoje o porquê assim sou. Sou o que? Um ser do nada, porque de um momento para outro termino em nada. Então qual é o valor do nada? Nada, mas vivia iludido sob uma forte ilusão. Sonhava que tudo era, por desconhecer o porquê assim era, vivendo de aparências, sendo traidor de mim mesmo. Que horror! Eu trair a mim mesmo, mas sonhando da forma que estava, julgava certo. Hoje é que eu acordei. Enxergo a vida pelos meios positivos e vejo em mim o quanto eu era um negativo. Imbuído pelas falsas realidades, tinha que viver mesmo como um falso condutor dentro de uma deformação sem saber o porquê dela, julgando ser natural por não conhecer o verdadeiro natural. Então julgava que a deformação material fosse uma coisa natural, e na mesma hora, tudo contradizendo pela negatividade da vida. Então, julgando a vida pelas bases e formas misteriosas, é que sentiam que não estavam
realizados, e por isso a vida não podia ser assim. E hoje, encontrando o souvenir da vida e dizendo: quanto tempo perdido, quantas lutas sem proveito, quanto sacrifício em vão, que lutar pelo nada, o que adiantou? Nada. E o que adianta? Nada, porque tudo acaba em nada. A vida é passageira, que cada vez diminuem os dias de vida. Então, lutar para nada ser é perder tempo. A luta do nada pelo nada é remediar sem remédio. Isto são os que chegam ao reconhecimento do empobrecimento da matéria. Basta ser matéria para ser um ser lastimável, e por isso vive a vida inteira se lastimando. Então, os que chegam ao amadurecimento completo do que é a matéria e do que é a vida de matéria, não quer mais lutar, não quer mais perder tempo. Então, volve-se as ideias para a vida certa e justa, a vida eterna, a vida do cosmo, a vida verdadeira, a vida racional. Porque racional é a eternidade, é o ser real, é o ser dos puros, limpos e perfeitos. E a matéria é um ser que não tem jeito. A matéria é do bicho irracional e não do animal racional. O animal racional, o seu verdadeiro mundo, é o mundo racional. Então, está aí na matéria, perdendo tempo em um mundo que não é o seu, e por não ser o seu mundo é que sofre, e quanto mais sofre, mais tem que sofrer para sentir e saber que está fora do seu lugar, que está fora do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Estão em um mundo que não é seu, tem que sofrer horrivelmente por estarem fora do seu verdadeiro mundo. O mundo do animal racional é o mundo racional, e não como aí estão, como um animal de origem racional. Então, por a origem ser racional, é que receberam o nome de animal racional por a matéria pertencer à parte animal, por estarem fora do mundo de sua origem, o mundo racional. É que aí estão penando como animal por o ser racional não ser daí do meio do animal irracional. Mas por não saberem o porquê que aí estavam, o porquê que assim são, de onde vieram, como vieram parar aí neste chão e para onde vão, é que veio o conhecimento do mundo racional, esclarecer todos o porquê aí estavam ou estão sofrendo como animal, para que por meio desse esclarecimento voltem todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, sendo este conhecimento o terceiro conhecimento que vem à Terra, que há muito já foi anunciado que a ressurreição da humanidade só viria no terceiro milênio. E aí está o terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio, a cultura racional. E por meio da cultura racional, todos voltam ao mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional ou do aparelho racional. O terceiro milênio já foi anunciado há muito por Nostradamus e outros profetas que recebiam mensagens do astral superior. E hoje, em ordem do dia, o terceiro milênio, há muito falado e esperado, e completa o fim do mundo, da existência da Terra, o fim dos movimentos terrícolas, que é a transformação dessa deformação para o estado natural. E o estado natural é de racional, sendo a racionalização um dos pontos básicos do terceiro milênio, a felicidade integral verdadeira da humanidade por se ligar ao mundo racional, ao seu verdadeiro mundo de origem, e assim todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional,
a maior felicidade de toda a humanidade, a verdadeira constelação universal, a constelação racional, o hebraico e o grego e o latim, tudo isto foi anunciado e por isso a humanidade espera há muito o terceiro milênio e ele aí está. Erraram nos cálculos e por errarem nos cálculos não puderam marcar a época certa. Entrou na Terra o terceiro milênio em 1935 e agora todos cientes por chegar o momento exato da solução da vida humana, por já não aguentarem mais o peso da vida que estão levando, por o mundo entrar em fase de decadência de tudo pelo enfraquecimento natural da natureza, por ter terminado a fase do segundo milênio. Terminou a fase do segundo milênio e por terminar tudo começou a virar e tudo começou a decair, decaindo de uma maneira tal que chegaram à situação deplorável que aí estão, de salve-se quem puder. Como está aí o mundo inteiro sem esperança, mas de coisa nenhuma, devido tudo ir em decadência, todos com as esperanças perdidas, por ver que tudo caminha em multiplicação de ruínas. Não sabiam a causa, agora estão sabendo o término da fase do segundo milênio. Terminou a fase, ficaram desamparados, desprotegidos e daí desorientados, e o desequilíbrio de tudo de um modo geral, por não ter mais o amparo da fase, a proteção da fase e a orientação da fase. Por a fase ter terminado. É esta que é a causa do mundo estar nessas condições e ir nessas condições até que todos passem para a fase do terceiro milênio, que é a fase de recuperação de toda a humanidade, a ligação de todos com o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então receberão a orientação racional, a orientação do terceiro milênio, e o progresso será racional e não animal racional, e sim em classe superior, que é a classe de aparelho racional. Todos aparelhados no mundo racional, todos aparelhados em seu verdadeiro mundo de origem, todos aparelhados juntos da consistência divina, todos aparelhados em vida na eternidade, todos aparelhados com os habitantes do mundo racional, todos aparelhados para voltar para o seu verdadeiro lugar, o mundo racional. E assim está aí provado e comprovado o terceiro milênio, pela forma racional, de razão correta e certa, consciente e positiva. A onisciência e a onipotência, tudo reunido numa coisa só. Razão suprema, racional, sendo o progresso do terceiro milênio o progresso mais lindo que pode existir, por ser o progresso racional, o progresso consciente e positivo, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e orientado pelo seu mundo e com o deslumbramento da vidência racional, vendo de toda a evolução racional, vendo do mundo racional, vendo tudo quanto é de racional por estar possuído pela vidência racional. O equilíbrio fértil de paz, amor e fraternidade universal, conseguindo tudo isto tão naturalmente no ler e reler, para se desenvolver racionalmente, e tudo isto se realiza com precisão para o bem eterno de todos, mas não é com um dia nem dois, é com o tempo, porque tudo precisa o amadurecimento. Não é logo assim num abrir e fechar de olhos. É preciso um amadurecimento se desenvolvendo racionalmente. E assim, há muito está o mundo, desde 1935, no terceiro milênio. Não vê como tudo vem sendo dosado?
os 3 cursos de cultura racional, os fascículos, a comprovação do mesmo, a prova e a comprovação, e tudo assim dosado para não ferir suscetibilidades. Mas agora está em pleno sucesso o terceiro milênio, já no despontar do seu auge, para reflorescer mundialmente e salvar toda a humanidade, o ponto máximo de vista que todos procuram, as propagandas espaciais dos habitantes do mundo racional, que aí está surpreendendo toda a humanidade, no ponto de advertir todos que algo está acontecendo no mundo. E o algo que está acontecendo é o terceiro milênio, aí já reflorescendo. Então a propaganda espacial cada vez maior, a sua intensidade para alarmar toda a humanidade, para sentir o que já é chegado no mundo, que é a fase racional. Toda a humanidade já preocupada e aflita para saber o que é isto, o que são esses corpos luminosos, o que são essas luzes. Então vão saber na cultura dessas luzes, que é a cultura racional, que não são luzes, e sim habitantes do mundo racional. No mundo inteiro, dia e noite, cada vez maior a sua intensidade, para o povo ir se acostumando e procurar entender e compreender o que estão anunciando, o que estão dizendo e o que querem dizer. Então, na cultura deles, vão saber, a cultura racional não podia chegar de impacto para não prejudicar a sensibilidade de ninguém. E por isso vieram chegando aos poucos até se familiarizarem com a humanidade. E esse pouco, cada vez aumentando mais, e mais, e mais, e mais, para que conheçam a cultura deles, a cultura racional, para que conheçam a fase do terceiro milênio, para que conheçam o que é terceiro milênio. Então vão dobrando a sua intensidade, que na Terra a grande propaganda do mundo racional, do mundo desses habitantes que aí no espaço aparecem em quantidade, aparecendo para toda a humanidade, em todos os rincões da Terra, e aumentando a sua intensidade, aumentando as suas aparições, para que nasça no povo a vontade e a curiosidade, e procurem a saber quem são eles, o que é que eles querem, o que é que eles estão anunciando. Estão anunciando a salvação de todos, a paz, o amor e a fraternidade universal. São os anúncios dos habitantes do mundo racional. E assim vejam que o estrelato da humanidade, o estrelato da cultura racional, está a um passo de seu auge universal. E assim rege o progresso de paz, amor e fraternidade. Ninguém pode calcular nem imaginar o conceito universal de toda a humanidade. É um deslumbramento sem igual. O mundo inteiro unido e ungido com o racional, e tudo e todos brilhando racionalmente. É incomensurável dizer os acontecimentos, por ser da maior vibração universal, da maior onipotência universal, por estar na Terra o terceiro milênio, o ponto mais alto da vida humana, a verdadeira salvação de todos, todos esquecidos para o mal e a vibração do bem eterno, a vibração racional imperando universalmente, racional, a suprema fonte de toda a humanidade, o desencadeamento de todo o sofrimento, libertos eternamente dos martírios do nada, por o aconchego do ser
por tudo ser racional. Então diz o infante: a vida vai mudar. Não, a vida já mudou. A vida já mudou, por aí está o terceiro milênio. Aparentemente parece que vai mudar, mas não vai mudar. Já mudou por a vibração universal ser toda racional, e por a vibração ser toda racional é a causa da decepção da vida material. E o resultado é esse que está aí, a destruição de tudo, uns contra os outros. Depois que há desilusão, acabou o respeito a tudo, é o que está por aí. Todos à procura de novos rumos. E esta procura de novos rumos era a procura do terceiro milênio. Essa a ansiedade de procurar o rumo certo. Era a procura do terceiro milênio. Então, a ansiedade era tão grande que ninguém jamais acreditava em ninguém. Ninguém queria saber mais dos movimentos antiquados de um período que não levou nada a ninguém, e, sentindo e vendo que tudo era aparência só, começaram então a procura de novos horizontes, de novos rumos, procurando o que já estava aí, a fase racional. E por isso a inquietação da juventude universalmente, por terem nascido dentro da fase do terceiro milênio. Então justifica-se que já é e não vai ser, já está. Só falta abrir a boca para falar, para anunciar o que todos estão esperando. E está aí o marco fundamental, já plantado na terra, o marco do terceiro milênio, o pavilhão racional, o marco da cultura racional. Os bichos olham e não sabem o que estão vendo, só vão saber daí mais um pouquinho. Este marco que toda a humanidade, universalmente, fará questão de sentir, de jubilar-se, e assim, daqui mais um pouquinho, os movimentos serão universal, e tudo se realizando racionalmente. Hoje sentem uma coisa, amanhã sentirão outra, muito diferente, que é o clamor de toda a humanidade, é o clamor do povo universalmente. Então hoje sentem uma coisa e amanhã sentirão muito diferente. Hoje lutam com amor para levar o amor racional a toda a humanidade, e amanhã receberão os louros de todo o bem, de fraternidade, paz, amor, que concorrerão como pioneiros para conduzir o conhecimento sobre toda a humanidade, para a salvação de toda a humanidade. Então imagine os sublimes momentos que vão se passar por aqui, e em todo o Brasil e em todo o universo. As portas da paz, do amor e da fraternidade verdadeira abertas para a salvação de todos.